Olá! Obrigada por nos dar a honra de sua companhia em mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de obras voltadas ao público materno e infantil e fono amiga da gagueira. Acompanhe um pouco mais do meu trabalho no Instagram, @VivianeRMSS. Lá também é possível conhecer os episódios anteriores. E seguindo nesta campanha sobre a divulgação de um tema importantíssimo que é a gagueira, eu tenho a honra e a alegria em receber uma fonoaudióloga muito capacitada e apaixonada pelo seu ofício, Luciana Andréa Contesini, fonoaudióloga clínica, graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em linguagem e em fluência, diretora e colaboradora até o momento da Abra Gagueira, cofundadora e diretora da Oficina de Fluência. E o nosso tema será Gagueira nas Escolas. Seja muito bem-vinda, Lu, ao De Papo com as Fonos. Oi, Vivi! Eu que agradeço esse convite especial, né, nesse mês aqui do DIAG, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. É uma alegria muito grande estar aqui com você, para a gente poder conversar e espalhar conhecimento aí sobre esse assunto tão importante, né? Muito obrigada. Lu, muitos autores apresentam definições diversas sobre gagueira. Vamos então começar abordando algumas delas e direcionar melhor ao público que nos acompanha? Vamos lá, Vivi. São muitas definições e eu acho que o mais importante da gente esclarecer hoje aqui é a questão dos mitos que ainda envolvem a gagueira. Então, a gente precisa ter definições atualizadas. Então, hoje, o que a gente sabe da gagueira é que ela é um distúrbio no processamento neuromotor da fala, que vão causar aquelas rupturas que a gente conhece, né? A repetição de sons ou de palavras, os bloqueios, os prolongamentos. Então, é importante que a gente saiba que ela tem essa base hoje. A gente sabe que ela é multifatorial, então ela tem uma base genética, tem essa predisposição genética, tem a questão das habilidades motoras da fala, fatores linguísticos, cognitivos, emocionais, ambientais. Tudo isso vai interagir para o aparecimento da gagueira, para a manutenção dela, e a gente tem, quando a gente vai tratar, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Mas é importante que as pessoas saibam que ela não é emocional, como se achava há muitos anos atrás. Hoje, ainda bem que a ciência evoluiu muito nessa área, a gente sabe que ela tem essa questão genética, motora, de processamento, que a gente tem que sempre levar em consideração. Lu, nós sabemos que mundialmente, né, há muitas campanhas sobre gagueira, principalmente em outubro, o mês do DIAG, que você mencionou anteriormente. Então, embora não saibamos quando as pessoas irão nos escutar, é importante que todos tomem conhecimento do tamanho de tal campanha que, como mencionamos, é mundial. Neste episódio, em específico, voltaremos a olhar para as escolas que muitas vezes não sabem como proceder. Então, o que o professor deve fazer ao receber uma criança que gagueja em sala de aula? Olha, Vivi, muito importante isso, porque quando a gente recebe alguma criança, né, pensando aí na inclusão, em tantas coisas, uma criança que precisa de algo diferente, o professor às vezes não sabe mesmo como proceder. Eu acho que é super importante a gente começar pensando até em quantas pessoas com gagueira existem, né? Se a gente for pegar a idade escolar, crianças, 5% das crianças, elas vão ter gagueira em algum momento do desenvolvimento da linguagem. E essas crianças, algumas sim vão se recuperar e outras não. Então, se a gente pegar essa quantidade de crianças, essa porcentagem, 1% vai ter uma gagueira persistente. Mas a gente não sabe qual criança que vai ter ou não. Então, só no Brasil são 8 milhões de crianças que gaguejam. Então, olha só o que está aí nessa preciosidade que está na mão dos professores. Então, quando começa, né, quando a criança está ali entre 2 a 5 anos, principalmente, que é a fase que começa a aparecer a gagueira. Pode aparecer mais tarde também, né? Geralmente é nessa faixa etária.
Então, quando aparece, o que o professor tem que fazer? Ele tem essa percepção e ele deve sempre encaminhar para um fonoaudiólogo fazer a avaliação, porque o fonoaudiólogo é o profissional que vai avaliar como é que está a linguagem dessa criança, se ela tem algum outro distúrbio associado, né, um distúrbio fonológico, como é que estão as questões motoras da criança. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional capacitado. Então, primeira coisa, começou a gaguejar? A gente sabe que pode ou não persistir. Então, é importante fazer uma avaliação fonoaudiológica e não esperar que passa, né? Porque antes a gente foi, né, pensando antigamente, falava, espera um pouquinho que pode passar. A gente até sabe que pode passar, mas quantas coisas que a gente está deixando de orientar essa família, orientar essa criança, e ainda assim pode ser que não passe. Então, a criança está numa fase de desenvolvimento super importante que precisa, sim, desse encaminhamento. Tá? Então, acho que isso é o mais importante aí da gente pensar realmente nessa fase. Pedir avaliação e mais tarde, essa criança pode aparecer mais tarde. Se aparecer com 8, 10, 12 anos, provavelmente já vai se tratar de uma gagueira persistente. Então, é super importante que o professor tenha a orientação do fonoaudiólogo para saber como proceder com essa criança. Ela precisa realmente de algumas questões diferentes, de um trabalho diferente, até de inclusão ali com os outros alunos, de algumas atividades que o professor pode fazer para ajudá-la nessa hora. E pegando o gancho em toda essa explanação maravilhosa que você acabou de nos colocar, Lu, qual seria o papel da escola na atuação, na adaptação e principalmente na inclusão destes alunos que apresentam ou que estejam começando a apresentar gagueira? Pergunta super importante, né, Vivi? Que a escola exerce um papel fundamental. Se a gente for pensar lá na nossa definição, né, sendo a gagueira multifatorial, que resulta aí da dinâmica, né, entre os fatores ambientais, os fatores genéticos, olha só que ambiente rico socialmente essa criança está, né? A escola, ela está ali conversando com outros amigos, com os professores, então é um ambiente que pode ser favorável ou desfavorável com relação à gagueira, com relação a todo o desenvolvimento de linguagem. Então, o professor tem esse papel social de incluir essa criança socialmente, e algo que a gente ainda vê muito, infelizmente, é essa questão do bullying com as crianças que gaguejam. E isso tem a ver, né, com os mitos que a gagueira ainda carrega. Ainda existem muitos humoristas, infelizmente, que fazem piadas sobre gagueira, canais aí no Instagram que ainda dão risada, ainda tem esse caráter de chacota da gagueira. E isso é péssimo para quem gagueja, porque realmente não é algo engraçado, não é algo que deixa a pessoa feliz, não é algo que ela faz de propósito. A gagueira, ela é involuntária. Então, acho que o principal papel do professor na escola, independente da faixa etária que essa criança esteja, é a questão de proteger essa criança, e a gente só pode proteger se a gente conhecer a patologia, se a gente conhecer o distúrbio. Então, muito importante que o professor conheça a gagueira, converse com o fonoaudiólogo, porque a gente tem que saber que ela não é emocional e que ela vai se desenvolver com a criança. Pode começar, geralmente, a gagueira do desenvolvimento, ela começa na infância, entre 2 a 5 anos, pode começar depois, mas ela vai começar e vai acompanhar o desenvolvimento da criança por muito tempo. Lu, então, para a gente deixar bem claro aqui para todos os nossos ouvintes, mesmo cedinho, uma criança com 2 ou 3 anos, onde o professor perceba algo, ele já pode solicitar uma avaliação fonoaudiológica? Sem dúvida, Vivi. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, melhor esse prognóstico para a criança. Quando eu digo prognóstico, não quer dizer que essa criança vai deixar de gaguejar. Pode ser que ela esteja ali naquele 1% que vai ter uma gagueira persistente. Mas a gente tem que pensar que a melhora da gagueira não é só a questão de gaguejar menos, é a questão dela ter consciência do problema que ela tem, ela conseguir enfrentar essa dificuldade, ela ter o senso de pertencimento. A gente fala hoje muito em
self-advocacy, né, que é a criança saber se defender. Olha, eu gaguejo sim, e eu preciso disso. A criança também saber como é que ela pode criar uma rede de apoio. Ela conseguir ter essa abertura com o professor de falar, eu gaguejo, eu gosto de ser tratada dessa forma, eu preciso de mais tempo. E que a família também tenha isso. Então, se a gente encaminha uma criança ali com 2 aninhos que está começando a gaguejar, a fonoaudióloga primeiro vai fazer um levantamento, a gente fala de fatores de risco, existem protocolos específicos para isso, onde ela vai ver se essa criança tem uma chance maior ou menor de ter uma persistência nessa gagueira, e já vai orientar essa família desde muito cedo em como criar um ambiente comunicativo mais favorável. E ela vai poder também orientar a escola com relação a isso. Então, que cada aluno tenha a sua hora de falar, sem essa competição, que é a escola que é natural que tenha. Mas quando a gente tem um aluno que gagueja, todo mundo tem que saber que é importante dar a vez ao outro, que a criança espere, que a criança não dê risada do outro, que é o jeito dele de falar. Então, sim, começou a aparecer o primeiro sintoma, está gaguejando, chama a família, conversa, fala o que observou e procura um fonoaudiólogo, que daí, de preferência, né, Viviane, também super importante, um fonoaudiólogo que conheça a gagueira, que seja especialista em gagueira, ou um fonoaudiólogo amigo da gagueira, como a gente tem na formação da oficina, porque são fonoaudiólogos que vão saber orientar essa família e tratar dessa criança. Porque ainda tem muita gente que fala, né, a famosa frase, espera que passa. Isso. Né? Muito ainda. Não, espera um pouquinho, é normal. Não, não é normal. Né? A fluência, quando ela está alterada, ela está mostrando que alguma coisa no desenvolvimento de linguagem da criança não anda bem. Ela não está conseguindo equilibrar ali toda aquela demanda. Então, não é normal, é só em 5% das crianças que essas disfluências aparecem no desenvolvimento. Então, sim, começou a gaguejar, chama essa família, procura um fonoaudiólogo, que é super importante até para fazer essa orientação para o professor. Eu pude vivenciar a angústia da família de minha paciente de 12 anos, que embora tivesse passado por diversas fonos, ainda não havia recebido o tratamento adequado. E eu preciso deixar aqui o meu agradecimento à sua psicopedagoga, que insistiu para que ela me procurasse, porque sabia que eu trabalhava com gagueira. Pensando então no que você nos disse agorinha, talvez se a escola tivesse um pouco mais de conhecimento acerca do tema, pudesse ter sinalizado melhor para esta e para outras famílias também. Sendo assim, quais seriam as principais orientações que nós poderíamos deixar para as escolas? Para todos que trabalham nas escolas, né, na realidade. Olha, Vivi, muito importante isso que você disse, porque a gente até teve uma pesquisa alguns anos atrás da Associação Brasileira de Gagueira, da Abra Gagueira, que justamente fez essa pesquisa. Quanto tempo você demorou para encontrar um profissional habilitado a atender? E tinha pessoas que passaram 20 anos chegando, né, assim, 20 anos passando por diversas fonoaudiólogas. Nossa. Até achar algum profissional especializado em fluência. E isso, para a pessoa que gagueja, é muito triste. Então a pessoa fala assim, nossa, o problema sou eu, né? Porque não é possível que nenhum fonoaudiólogo consiga trabalhar aquilo que eu preciso. Então eu acho que o profissional que trabalha com gagueira, né, Vivi, tem que estudar, tem que estar atualizado, porque a gente vê muitas pessoas que gaguejam passando com fonoaudiólogos que ainda passam lá só exercício de respiração ou exercícios de motricidade oral. Não é isso que a gente trabalha com a pessoa que gagueja, né? A gente tem estratégias específicas para trabalhar, tem que trabalhar conscientização, dessensibilização, estratégias de fluência. Lógico que a gente pode encontrar as comorbidades. Então, uma criança que tem, né, como a paciente que você falou, uma paciente que tem um distúrbio de aprendizagem, ela pode sim ter uma chance maior de ter gagueira. Então a gente vê muita relação. Então, pensar déficit de atenção com gagueira junto. Então as comorbidades podem acontecer, mas a gente tem que trabalhar essas estratégias, tem que trabalhar questões específicas da fluência, não pode ir deixando, porque isso angustia muito, porque a gente hoje tem recursos, né, para a pessoa conseguir se comunicar melhor, sempre com foco na comunicação, isso a gente também valoriza muito.
Porque sendo a gagueira algo que pode ser persistente, a gente tem que empoderar essa pessoa para que ela seja o melhor comunicador, mesmo que ela gagueje. Tudo bem se gaguejar de vez em quando, mas é importante que a pessoa consiga conquistar esse espaço enquanto comunicador. Então, se você está com um profissional que não trabalha isso, ou que não trabalha de uma forma específica, você vai achando ali que realmente a pessoa se sente meio sozinha, fala, puxa vida, realmente a minha fluência não vai melhorar nunca, eu nunca vou ser um comunicador efetivo. Então, as pessoas precisam estudar, precisam se especializar. E se o fonoaudiólogo, às vezes, não tem uma afinidade com a área, encaminhe para um colega. Eu acho que isso é super correto, é muito ético, e você pode trabalhar em conjunto com outro profissional. Um projeto pensado para instrumentalizar escolas. Essas são as rodas de conversa realizadas, idealizadas pela Oficina de Fluência. Você poderia contar para a gente um pouquinho o que são as rodas, como elas funcionam, e também deixar para a gente um pouquinho do que acontece nas rodas, como dicas, enfim. Então, a gente tem um carinho muito especial aí com as escolas, porque a gente sabe que é uma das maiores queixas que chegam até dos pais, né? E quando meu filho for para a escola, aqui em casa ele está protegido, quando ele for para a escola, como é que ele vai ser tratado lá? Será que o professor vai saber como agir? Então, vem dessa necessidade, Vivi, a gente escreveu e bolou essa roda de conversa para as escolas, né? Uma roda de conversa sobre gagueira. Então, nessa roda de conversa, a gente passa as orientações básicas, que a gente vai até falar aqui também um pouquinho, né? Mas a gente tem hoje mais de 200 fonoaudiólogos que são amigos da gagueira, que estão aptos a desenvolver esse trabalho junto às escolas. É um trabalho voluntário. Então, acessando o site, você vê qual fonoaudiólogo está aí perto da sua escola. Então, a fonoaudióloga vai até a escola e faz essa orientação pontual para a escola. Então, como perceber, como encaminhar, o que fazer com essa criança na educação infantil, o que fazer com essa criança que gagueja no ensino fundamental, como ajudar. Então, é um trabalho gratuito, voluntário, que nasceu na campanha do DIAG, né, do Dia Internacional de Atenção à Gagueira, lá em 2018. Ganhou um prêmio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia de melhor campanha. Então, a gente tem muito orgulho, porque hoje são mais de 2.500 professores que já foram orientados. Então, a gente tem, assim, muito orgulho realmente desse trabalho. E sobre as orientações que a gente aborda na roda de conversa, a gente começa ali desde a educação infantil, e isso serve não só para a educação infantil, mas para todo mundo, né? Que a primeira coisa, quando a gente vai falar com uma pessoa que gagueja, a gente tem que ser um bom ouvinte, né? Então, não interromper, esperar a vez de falar. Então, orientar isso para toda a classe. Olha, cada um vai ter sua vez de falar, porque a gente sabe que na educação infantil a demanda é muito grande, a criançada está falando, todo mundo junto, e se a demanda é muito alta, a demanda linguística é muito alta, a criança que gagueja pode gaguejar mais, pode ter mais rupturas. Então, a gente diminuindo, né, essa competição ali de fala, orientando isso à criança, a todas as crianças da sala de aula, pode ajudar muito. Não pedir para respirar, eu acho que isso é uma dica clássica, né? Para, pensa, respira, né? Ela está respirando, ela já pensou o que quer falar, ela só está gaguejando, né? Eu falo, quem tem que ter calma é a gente. Calma, você respira e espera. E ele vai terminar a frase. Então, acho que isso é muito importante. Que o professor também diminua a própria velocidade de fala, porque aí você vai servir como modelo para o outro. Então, isso também acho que serve para todo mundo que conversa com uma pessoa que gagueja. Acho que é importante também que o professor converse com a criança a respeito da gagueira, né? Falar, olha, eu percebi, isso lógico, se a criança está em tratamento, se já conversou com a família, que a gente crie dentro da escola uma rede de apoio. A criança que gagueja, quando ela é pequenininha, se a gente conseguir ouvir, dar o espaço para ela falar, diminuir essa demanda comunicativa, a criança por si só, ela já vai entendendo que aquele ambiente
para ela é favorável. E isso é muito bom. Então, primeira coisa para todo lugar, criar um ambiente favorável para a comunicação, onde cada um vai ter o seu tempo de falar. Quando a criança vai crescendo, ela precisa saber que ela não vai sofrer bullying, que aquele é um espaço seguro. A gente fala isso muito em Gagueira, né? Ter um espaço seguro. A escola tem que ser um espaço seguro para ela. Então, ela tem que ter parceiros ali. Eu acho que o principal parceiro é o professor. Então, que se o professor chega e fala, olha, conversei com a sua fono, ou olha, eu percebi que de vez em quando fica difícil para você falar. Como é que a gente pode fazer? Você quer que eu te chame para ler em voz alta ou você prefere não ser chamado naquele momento? Você sinaliza para mim? Se você tiver dificuldade, pode contar comigo. Isso fortalece demais a criança, porque ela sabe que aquele adulto está lá e é parceiro. Isso você não precisa de nenhum documento, porque acho que muitas escolas também passam por isso, né, Vivi? Não precisa de um laudo médico ou de um laudo fonoaudiológico. Se a criança está gaguejando, a gente consegue ver aquilo. Isso serve para outros distúrbios de comunicação também. Ou para um amigo nosso, se ele está com alguma dificuldade de se comunicar, a gente tem que ser parceiro. Mas na gagueira tem esse mito. Será que eu posso falar sobre o assunto? Pode e deve. A lei do silêncio, ele não tocar no assunto é a pior coisa. Olha, percebi, tudo bem, não tem problema, você não precisa ter pressa. Se você precisar de mais tempo para apresentar aquele seminário, não tem problema. Ou se ele não tiver a vontade para apresentar o seminário, você quer apresentar sozinho para mim? Então, o professor ele tem que mostrar que ele está junto com aquele aluno, que provavelmente ele vai se sentir mais à vontade, e impedir que essa classe, lógico, faça qualquer tipo de chacota. Acho que isso é inadmissível em qualquer caso, mas essa parceria com o aluno, ela é essencial. Então, falar, olha, não tem problema se você gaguejar, não tem problema nenhum, não vou tirar nota sua se você gaguejar, que eles também ficam com medo, né? Será que se eu gaguejar a hora que eu falar? Então... né, Lu, também. Oi? Os alunos fazerem a apresentação lá na frente, na sala de aula, eles ficam às vezes com vergonha. As crianças maiores, né, não querem às vezes apresentar um trabalho para a turma e ficam com vergonha. Acho que empoderar também, né, essas crianças, alunos maiores até. Claro, super importante, Vivi. Então, conversar antes com esse aluno. Olha, a gente vai ter uma apresentação lá na frente. Você se sente à vontade de apresentar para a sala inteira? Ou você quer fazer só para mim, separado, e conforme você for se sentindo mais seguro, a gente faz ali na frente de todo mundo? Porque a situação de apresentar é difícil para todo mundo. Mas para quem gagueja, ela tem aí um fator a mais, né? Mais difícil, todo mundo vai estar olhando, é constrangedor. E aos poucos, essa questão de se sentir seguro ali na sala, de saber que a sala inteira entende a gagueira, que o professor também entende, ele vai se sentindo mais seguro e isso vai empoderando. E ele vai poder apresentar no momento que ele se sentir seguro, mesmo que ele esteja gaguejando. Mas isso é algo que se constrói, não é de um dia para o outro. Então a gente tem que ter esse respeito também. A leitura também acho que é importante, né, orientar o professor. Como é que eu faço a leitura? Coloco para ler em voz alta? Não coloco? Sempre ter essa conversa com o aluno, mas a gente sabe que, por exemplo, leitura em coro, então se colocar os alunos lendo em dupla, a pessoa que gagueja quando lê em coro, acompanha ali o ritmo do outro e geralmente essa gagueira não acontece. Então ler em voz alta, tem que ler? Ok, então vamos ler em duplas. Eu acho que isso também facilita, pode ajudar. E vai ter dia melhor, vai ter dia pior. Isso tudo a gente tem que levar em consideração e o professor também tem que saber. Mas outro dia ele falou, estava super bem, hoje ele não quer falar. Não é preguiça, é porque a gagueira tem essa flutuação. É típico do distúrbio, né, desse distúrbio da fluência. Então, realmente vai ter dias melhores e piores, mas o mais importante é que ele saiba que essa escola não vai admitir bullying, que é um espaço seguro para ele e que aos poucos ele vai adquirindo aí a confiança para poder falar e até falar, né, Vivi, sobre gagueira. Essa roda de conversa que a gente falou antes, ela é desenvolvida pelos fonoaudiólogos, mas a gente encoraja os pacientes que eles mesmos deem aula de gagueira para os outros alunos. Isso é muito enriquecedor. A gente teve já algumas crianças que fizeram e isso é incrível. Lu, enquanto professora da educação infantil, entendo até que quando a escola está munida de informações de qualidade,
ela pode criar situações e até mesmo inserir melhor qualquer aluno que apresente dificuldades. Exatamente. Então, assim, levantar esse assunto da comunicação como um todo, né? O que atrapalha a comunicação para todo mundo? Interromper o outro atrapalha? Atrapalha, né? Não só para quem gagueja, para quem é fluente também. Se eu estou aqui falando e outro completa a minha frase, não é bom. Eu acho que para os mais velhos, pensar em alguns filmes, por exemplo, tem lá o Discurso do Rei, que mostra ali que, lógico que é uma terapia que é ultrapassada, mas que mostra o outro lado da gagueira, mostra o lado do ser humano, que é algo que faz ele sofrer. A gente tem que pensar isso, que a pessoa que gagueja, ela está sofrendo, ela não quer falar daquele jeito, ela quer ser ouvida. E a escola tem um papel fundamental em ouvir essa criança, esse adolescente, esse adulto, em qualquer fase. Então, acho que isso é dos pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração, porque a escola aí é um lugar de educação, é um lugar onde as pessoas estão aprendendo cidadania, tendo aprendizado escolar mesmo, mas acho que acima do aprendizado pedagógico está essa questão aí dos valores, né, Vivi? Então, acho que é um lugar onde o professor tem uma função muito rica em educar as pessoas a serem bons ouvintes, a aprender a lidar com as diferenças dos outros. Então, eu acho que é o ambiente ideal para que essa criança seja ouvida. E a gente, né, pensando nessa necessidade aí de orientar as escolas, eu e a Daniela, da Oficina de Fluência, a gente escreveu um manual para professores, justamente pensando nas crianças que gaguejam. Então, quem quiser baixar, tem essas orientações que eu falei, tem mais coisa ali, que é super importante a gente realmente ter acesso. Então, entra ali no site da Oficina de Fluência, manual para professores. Tem o manual de pais também, pode baixar gratuitamente. Leia o manual, mostre para os professores, porque a gente precisa dessa informação. Acho que é muito, muito importante. E que essa criança dê continuidade também ao acompanhamento fonoaudiológico. Quando é pequenininho, siga as orientações, acompanhe com o fonoaudiólogo, porque esses altos e baixos, né? Como eu falei, tem dias bons e ruins e tem fases também do desenvolvimento. Às vezes a criança melhora na fluência, aí os pais param de ir na terapia, aí depois ela piora de novo, volta. Então, essa continuidade, essa orientação, né? A gente fala, às vezes é um trabalho ali de persistência, de aprender, é importante que a gente consiga dar essa continuidade para o bem-estar da criança, para que ela consiga desenvolver. A gente fala não só em aceitação, né? Mas ter esse processo mesmo aí de desenvolvimento, de aprender as estratégias, aprender outras habilidades de comunicação, não focadas só na estratégia de fluência, mas acho que é um processo importante para a família, para a escola, para a criança, é um processo conjunto aí. Acho que todo mundo tem que exercer um papel importante nesse desenvolvimento. Lu, eu quero mais uma vez agradecê-la por você estar tão disponível, por me atender prontamente e ainda gravar comigo em meio a um feriadão onde você descansava com sua família neste paraíso. Podemos até ouvir em alguns momentos os cantos dos pássaros. E mais ainda por esta explanação maravilhosa que eu tenho certeza que nós conseguiremos alcançar as pessoas que verdadeiramente precisam desse apoio e carinho. E eu desejo que este episódio de Papo com as Fonos seja compartilhado com escolas, com familiares, com a sociedade em geral. Ai, Vivi, muito obrigada. Olha, quero agradecer muito o convite. Tô aqui no meio dos passarinhos mesmo, mas acho que assim, a gente tem que sempre procurar ajudar, melhorar. Então isso, esse convite que você fez para mim foi super importante. Eu acho que não tem dia certo e errado de ensinar. Eu acho que quando a gente pode contribuir para o crescimento do outro, para mim isso é um grande prazer. Então, agradeço muito. Quem quiser conhecer mais, entra ali no site da Oficina de Fluência, tem esses materiais, tem curso, a gente faz oficina para os pais também, curso de pais. Então a gente está querendo sempre ensinar, compartilhar, então para a gente é um super prazer. E você que é uma fonoaudióloga, amiga da gagueira também, né, Vivi, que também está aí fazendo as rodas de conversa, está sempre estudando, né? Eu acho que é uma profissional que também, com esse podcast, também está sempre querendo levar informação.
Então, muito gostoso poder contribuir, né, aí com esse seu projeto, que eu acho maravilhoso. Então, muito obrigada aí pelo seu novo projeto dos podcasts, que eu acho que é fantástico levar informação para todo mundo. Eu convido a todos vocês a conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Luciana Contesini e da sua parceira Daniela Zakevics em sites e também nos perfis do Instagram, @Oficina de Fluência e @AbraGagueira. Um forte abraço e até o próximo episódio!